Agora 9h07 aqui na Jovem Pan, hoje é quarta-feira e é dia de a gente falar de educação. E quando o assunto é educação, ele tá por aqui, claro, Marcelo Lima. Fala, Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eloy, bom dia, estudantes. Quando a gente fala de educação, Marcelo é o cara. E hoje a gente, inclusive, vai entrar nesse tema, né, Marcelo? Porque eu acho que tem uma grande dúvida dos estudantes quando a gente fala de universidades públicas e universidades privadas. Sempre tem uma discussãozinha aí entre, né, o que é mais legal, o que não é tão legal. Vamos começar por onde hoje, Marcelo? Boa, Eloy. Realmente é uma das grandes dúvidas dos estudantes quando eles entram em contato conosco. Olha, eu estou pensando em fazer uma faculdade, mas eu tenho dúvida. O que é melhor? Uma faculdade pública ou uma universidade privada? E a gente sempre fala, olha, depende. Depende, essa é a palavra, Marcelo? É a principal coisa que o pessoal tem que pensar, é o que você quer fazer, né? Então tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração e a gente vai destrinchar aqui algum deles. É o nosso tema de hoje, É o nosso tema de hoje. Então vamos pegar uma primeira questão histórica, né? As faculdades, elas foram feitas lá nos anos de 1800. Primeiro foi a faculdade de Direito, depois a faculdade de Engenharia. Então é sempre com investimento público. Até 1993 existiam 287 faculdades no Brasil. Hoje são 2.600 faculdades. Nossa. Então aumentou o número de faculdades aumentou muito. E o número de faculdades públicas permanece quase que estagnado na mesma. Então, entendi. O que aumentou foi o número de universidades particulares. Realmente tem uma faculdade, a malha de faculdades aumentou demais pelo interesse dos estudantes e muito incentivo do governo, com FIES e ProUni, de investir realmente nas faculdades privadas com muita verba pública. Só que as universidades públicas elas sempre teve um papel de destaque, principalmente na área de pesquisa. Então, o governo tem os seus interesses, por exemplo, a gente precisa aumentar o país, construir estradas, aonde que a gente vai formar esses profissionais? A universidade pública. A parte científica, a gente precisa falar de genoma, a gente precisa falar de uma série de coisas. Aonde vai o investimento? Nas faculdades públicas. Entendi. Só que ao longo do tempo, as faculdades públicas elas foram se tornando um pouco sucateadas. Então, hoje eu visito as faculdades públicas e eu vejo, por exemplo, os laboratórios de informática com equipamentos muito defasados, muito antigos, muito quebrados, sem estrutura de sala de aula tão boa quanto as universidades privadas, certo. Então, por exemplo, você vê salas de aula com calor gigante, sem ar-condicionado. Nossa, isso é um problemão, né? Somente com ali um ventilador ou a janela aberta e às vezes quebrada. Não é nem no frio, você tenta fechar e não consegue, não fecha, porque está quebrado. Então, existe sim, não são todas, mas existem muito sucateamento da estrutura da rede pública, da universidade pública. E a gente vê que ao longo do tempo, né, vamos pensar lá na década de 70, os colégios, aí não estou falando de faculdade, os colégios, colégio agora, hein? Os principais, os melhores, eles eram da rede pública. Com o tempo, os melhores alunos passaram a ir para a rede privada e aí você tem uma versão onde o colégio privado ele é considerado muito melhor do que os colégios públicos. Entendi. E a gente vê esse movimento acontecendo hoje na universidade. Então, as universidades ainda atraem os melhores alunos pela fama. Então, todo mundo acha que é uma USP, tipo, uma a Unicamp. pública ainda tem essa fama de ter um melhor ensino, entre aspas, mais ou menos por aí, Marcelo? Realmente, tem os melhores professores, com isso os melhores alunos querem estudar lá, como tem um processo seletivo muito criterioso, porque realmente não paga, acaba atraindo os melhores alunos, e aí quando você tem uma gama de pessoas muito inteligentes numa mesma sala, você acaba entrando na média e você vai ser um ótimo profissional. Mas só que quando esses alunos chegam lá na prática, é o que você estava comentando. De repente, não está exatamente com a mesma pegada, vamos dizer assim, que as universidades, as faculdades públicas tinham anteriormente, né, Marcelo? Aí eu vejo dois movimentos. Os melhores alunos não procurando mais a universidade pública como primeira opção. Tá? Salvo algumas exceções como medicina, porque realmente a mensalidade é muito cara, então todos os pais e alunos querem realmente uma universidade pública, mas tirando medicina, você vai falar de engenharias, negócios, que precisa de networking. Todo mundo hoje procura, quem tem condições, primeiro uma universidade privada do que uma universidade pública. Esse é o movimento. O outro movimento é, um aluno entra na universidade pública,
aí sofre ali os seus primeiros anos e fala, eu vou pedir transferência, eu não quero não dá para essa continuar. estrutura, porque os meus amigos que foram para uma outra universidade particular estão tendo melhores ensinamentos, melhores condições do que eu, então para eu me qualificar melhor, eu vou fazer uma transferência. Então a gente vê muito esse movimento acontecendo e eu acho que infelizmente daqui a alguns anos a primeira opção de todos será a universidade privada, né? Da iniciativa privada, né? Agora, esse é um outro ponto, né, Marcelo? Quando a gente fala justamente das universidades privadas, né, das particulares, vamos dizer assim, como o pessoal costuma falar mais comumente, né? Sempre tem aquela preocupação com os valores, né? Porque, querendo ou não, tudo bem, a gente sabe que tem vários programas do governo que dão uma força nesse sentido, mas o aluno tem que pagar. É diferente da pública que, embora a gente tenha essa discussão que a gente estava comentando agora há pouquinho, ainda no caso da pública você ainda tem um custo zero, né? Vamos dizer assim, em relação à universidade propriamente dita, ao estudo propriamente dito. Agora, quando você fala de uma universidade privada, por menor que seja, ainda tem um custo para ser bancado pelo estudante, né? Sim. O que dá para fazer? Tem alguma alternativa, de repente, para conseguir fazer uma universidade particular com boas referências, evidentemente, e com um custo acessível? Alguma alternativa para esse pessoal? Eloy, esse é um ótimo ponto, porque quando a gente fala de recursos financeiros, aí a gente tem que colocar na ponta do lápis. Sim. Tem que fazer uma planilhinha. Então vamos lá. Calculadora na mão ali, planilhinha do Excel. Isso. E vamos fazer conta, né? Então vamos lá. Um estudante de São José dos Campos, por exemplo, que passa numa universidade pública, numa Unesp da vida, que vai morar em Bauru, em São Paulo, em alguma outra cidade. Bem colocado. Ele tem que colocar ali no seu custo o seu custo de transporte, você vai ter que alugar um outro lugar, porque você não vai mais morar com a mamãe e com o papai, então você vai ter que morar em uma república, por exemplo. Querendo ou não, alimentação também. Alimentação. Precisa de alguma coisa? Precisa de um seguro de saúde. Então você coloca tudo na ponta do lápis, você vê que tem um custo grande também para você fazer uma universidade pública, que não é pagar a mensalidade, é tudo que gira em torno, os materiais, os livros, o transporte, enfim, bastante coisa. Já se você fica na cidade de origem, onde mora a sua família, você provavelmente economiza numa série de coisas que talvez seja até mais barato você pagar uma mensalidade de uma universidade privada. Verdade, tá? Marcelo. Boa conta essa. Então viu? É uma conta que precisa ser feita, tá? Então os alunos, a gente sempre indica de fazer realmente uma planilhinha ali, colocando todas essas questões. E na universidade privada você tem vários incentivos. Um é os programas de governo, como o ProUni e o FIES. Então, o governo realmente tem ali uma parte que ajuda, pode pagar até 100% mesmo da sua mensalidade. Né? Uhum. E tem muitas faculdades que, por exemplo, são filantrópicas. Então, ela precisa, por lei, dar uma série de bolsas de 100% para alguns alunos. Então, se você tem uma condição econômica, sua família, sua renda familiar é de até 2 salários mínimos, você vai no assistente social da sua faculdade, toda faculdade tem uma área de assistente social, fala, eu preciso de ajuda. Tem uma bolsa aqui da própria universidade que eu consigo pleitear? E eles vão dar todos os caminhos das pedras. Então, a faculdade tem interesse também em ter uma gama de alunos para poder conseguir ainda manter o benefício de filantropia. Então, ela precisa de um certo número de alunos bolsistas para manter isenção de imposto e uma série de outras facilidades. E bolsistas 100% nesse caso aí. Bolsistas de 100%. Que legal. Agora, Marcelo, a gente está falando de universidade particular, de universidade da iniciativa privada, e tem a questão de avaliar muito bem, né? Porque, infelizmente, como são 2.000 e quantas que você falou, Marcelo? 2.500 faculdades no Brasil. É muita coisa, né? É claro que opção. Tem boas opções e tem as opções mais ou menos. Mas vamos falar das boas, né, Marcelo? Inclusive, aqui em São José dos Campos, a gente tem a UFBRA, né, Marcelo? Que é uma das melhores, inclusive, né? E não é nós que estamos falando, né? É o MEC. Não, exato. Então, como que o aluno sabe se uma universidade é boa ou não? Vai até o MEC e vê qual é a nota. A avaliação do MEC. Qual é a avaliação dessa faculdade. E o MEC tem isso como os dados públicos. Na Quero, a gente tem, na Quero Educação, né, Quero Bolsa, nós temos também uma página de todas as faculdades. Então, toda a faculdade do Brasil existe uma página. Dentro dessa página tem os reviews dos alunos. Então, a gente tem mais de 250 mil reviews, que são alunos que falam como que é estudar naquela faculdade que ele está estudando para ajudar os alunos que estão pesquisando. Então, ele classifica lá em número de estrelas, fala sobre empregabilidade, estrutura, professores. Então, você tem ali como se fosse um review de produto, né? Que quando a gente vai comprar um produto na internet, a gente vê o que os outros já compraram, acho. A gente tem isso também das próprias faculdades. Que legal. E a gente também tem o Guia da Faculdade, que é um projeto que a gente tem junto com o Estadão, onde a gente faz
são 40 mil coordenadores de curso que avaliam outros cursos. Então, não somos nós nem o mercado. É coordenador de curso que avaliam as outras faculdades. E aí a gente tem esse guia que tem o estrelamento, né? Então, 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas. E a UFBRA é uma das principais em todos esses quesitos. Os alunos eles adoram estudar na faculdade, é nota 5, ou seja, a nota máxima do MEC, e muito bem estrelado pelo guia da faculdade junto com o Estadão. Então, ali a gente tem realmente referência de muita qualidade e preço baixo. E isso que é legal também, né? Porque eu acho que às vezes a gente vê só o preço e não... É interessante isso que você colocou, Marcelo, de o aluno verificar. Óbvio, vai começar pelo preço, claro, né? Pela facilidade. Mas aí checa o restante também, porque às vezes você tem um preço pequeno, mas a qualidade não é boa. No caso da UFBRA, é exatamente o pacote completo, né, Marcelo? Eu que conheço de perto o projeto da UFBRA, o projeto deles é o seguinte: para manter o preço baixo, tem que ter muitos alunos. Então, Perfeito. Eles querem isso realmente para ganhar escala, para que tenha muitos alunos e manter o preço acessível para a maior quantidade de pessoas poderem acessar o ensino superior. Então, os alunos daqui de São José dos Campos conseguem, além de ter a opção do EAD, ter a opção do presencial ali no campus da Osane Ricardo. São 16 cursos presenciais, uma qualidade excelente, que o professor Alexandre está lá de braços abertos para poder mostrar o campus. O professor Alexandre é o reitor da faculdade e ele faz questão de atender os alunos, os ouvintes aqui da PAN que ouvem o nosso programa. Podem ir lá procurar o professor Alexandre, que ele vai mostrar toda a estrutura. Aliás, gente boa demais, o Alexandre recebe todo mundo com um sorriso, com um abraço, é muito legal. Ó, você que está ouvindo a Jovem Pan, a Rua Dosane Ricardo, 335, no centro ali de São José dos Campos, onde fica como é que fala? O campus, né? Posso dizer campus? Não, nesse caso não, né? É campus também? Sim, a sede. Às vezes eu me misturo nessas coisas, porque eu sei que tem campus, depois tem campi, que é quando são vários campos, é uma coisa meio... eu às vezes me perco aí, viu, Marcelo? Campus é no singular e campi é no plural. No plural, né? Dosane Ricardo 335, ou então pelo site também, www.ufbra.com.br. Você confere tudo isso que a gente está falando, ó, você pode ir lá e conferir, né, Marcelo? Não é só papo aqui de bastidor, não, é de verdade, viu? Ô, Marcelo, agora essa questão, voltando aí das universidades públicas, tem um outro ponto que é meio complicado até da gente falar, mas é importante a gente trazer esse assunto para discussão. São muito frequentes as greves que acontecem nas universidades públicas, né? Isso acaba também atrapalhando o próprio ensino, acaba impactando também na vida dos alunos, né, Marcelo? É verdade, Eloy. E as universidades públicas estão em greve nesse momento. Olha só, né? Tá vendo? A gente falando do assunto e está acontecendo, né? Exatamente. E atrapalha demais, porque o aluno ele não sabe por quanto tempo vai permanecer a greve. E quando volta, você então tem um atraso, né? Então você demora mais para se formar. Enquanto um aluno da universidade privada, ele sabe exatamente o seu calendário acadêmico, não existe greve em faculdades privadas. O aluno da universidade pública sabe quando começa, mas não sabe quando termina, porque são frequentes as greves, sempre empurrando a formatura para frente e atrapalhando todo o calendário acadêmico. É verdade. E o que acontece? Volta da greve, eles tentam compensar o calendário acadêmico colocando aula nas férias. Então, enquanto todo mundo vai estar de férias, na praia, no verão, o aluno da universidade pública vai estar em aula. Vai estar lá porque... Aquele calorzão, enquanto está todos os amigos lá curtindo as férias, Nossa, ele vai ter que estar estudando isso. E não necessariamente vai conseguir cumprir todo o calendário naquele ano. Da forma como deveria. Ainda vai jogar para frente, então atrapalha demais. É bem complicado. Eu acho que tem um outro ponto também, né, Marcelo, que quebra aquela... Porque, na minha visão, pelo menos quando eu estudava, faz algum tempo já, tô me intrigando aqui, mas é legal você ter essa frequência, né? Quando você vai estudando, aí você tem essa frequência, aí de repente você tem interrompido isso, e aí fica 15, 20, às vezes mais até, sem aula, sem você... Eu acho que depois a volta também, até você pegar o ritmo de novo, é bem ruim isso para o aluno, né, Marcelo? Enquanto está em greve, a agenda é política e todo mundo se envolve na política. E aí quando volta, sai da greve, todo mundo ainda demora um tempo para esquecer toda aquelas questões, né? Exato. E atrapalha professores, alunos, todo o corpo docente, funcionários. Aqui a gente não está falando sobre é justo ou não pleiteando a greve. Isso, né? exato. Provavelmente tem a razão, mas atrapalha bastante. A nossa discussão é exatamente no ponto de vista do aluno, do calendário acadêmico, exato. Marcelo, agora, diante de tudo isso que a gente conversou hoje no Falando de Educação, o que o estudante tem que levar em conta, ele deve prestar atenção, ele tem que analisar
na hora de escolher a melhor universidade? Essa é a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. A gente sempre fala, pesquisa, porque cada aluno tem um perfil diferente, não existe um padrão, uma fórmula mágica que dê para todos. Então, você tem que considerar, se você tem condições de estudar fora, morar fora, ou é melhor você morar perto da casa dos seus pais, fazer todas as contas, se é melhor universidade pública ou privada, você levar em consideração se a faculdade é perto de você, porque também passar muito tempo no trânsito todo dia, ninguém merece, né, para quem estuda presencial. Se você vai fazer EAD, você tem que levar em consideração se você tem a disciplina de todo dia, dependendo só de você, sentar na cadeira e estudar de verdade no seu quarto, se você tem um ambiente tranquilo, que ninguém te incomoda. Então tem uma série de fatores, mas o que eu sempre falo é, quem faz um estudo de qualidade é o aluno. Então depende muito do interesse do aluno. Às vezes você está numa faculdade ótima, mas você só quer bagunçar, você não vai aprender nada. Não vai sair um Agora bom você está profissional, com uma faculdade que legal, é acessível, tem um conteúdo ok. Mas o aluno é muito interessado, ele vai se destacar, vai ser um ótimo profissional. É verdade. Então o que interessa mesmo é o interesse do próprio aluno. Começa por aí. Esse é o ponto de partida, né? Marcelo, legal, muito bom sempre o papo aqui. A gente está terminando o nosso Falando de Educação de hoje, mas já está feito convite aqui. Semana que vem, quarta-feira, estamos esperando você de novo, Marcelo. Fechado, quarta-feira estamos de volta. Obrigado, Eloy. Valeu, um abração. Ótimo restante de semana para você. Valeu a todos. Valeu, Marcelo. Tchau, tchau.